Agora vamos falar do pessoal que destruiu o Brasil, destruiu completamente, para que a gente tenha que agora reconstruir, que é o pessoal, os ladrões aí do governo Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal ontem, né? O inelegível chegou lá, achou que ia ter uma manifestação a favor dele, pró-capitão, não tinha ninguém, absolutamente ninguém foi lá apoiar o Bolsonaro. Tá, ficou mais de 2 horas prestando depoimento e, segundo o advogado dele, Fábio Weingarten, ele ficou praticamente 2 horas resolvendo burocracias sobre o depoimento. Não entendi essa fala aí do Weingarten, não sei que tipo de burocracia. Tá, o importante é o seguinte, o Bolsonaro jogou todo mundo aos leões. Bolsonaro aí tentou delatar os seus ex-aliados, atuais ou ex-aliados, não se sabe, e não deu muito certo a estratégia do Bolsonaro. Ó, o depoimento foi sobre o caso em que o senador Marcos Duval acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é bom falar que é ex-presidente Jair Bolsonaro, de tentar fazer um plano para prender o Alexandre de Moraes. E ali o Marcos Duval mostrou à revista Veja conversas dele e do Daniel Silveira, em que os dois ali tramavam um plano para que o Marcos Duval grampeasse o Alexandre de Moraes, pegasse alguma coisa comprometedora do Alexandre de Moraes, e aí o Alexandre seria ali afastado do STF e acabaria preso. Esse era o plano aí. Tudo começou com esse vídeo aqui do Marcos Duval. Lembrando, nesse dia, o Marcos Duval brigou com os nazistas lá do MBL. Então ele estava muito irritado mesmo. Ele brigou feio com o pessoal do MBL, brigou numa live também com o pessoal do MBL, e aí ele fez isso aqui, ó. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. Tá aí. Começou com isso. Quando você vê a primeira versão do Marcos Duval, ele tá até meio alterado, ele fala palavrão e tal, numa live com 10 mil seguidores ali assistindo ele. O que acontece? Essa é a única versão do Marcos Duval que eu acredito. Por quê? Porque é a única em que ele fala, vocês vão ver, não sei o quê, e ele tava irritado, então acaba falando. Tá. No dia seguinte, apareceu uma foto do Flávio Bolsonaro conversando ao pé do ouvido com o Marcos Duval. O Marcos Duval chega na imprensa e fala o oposto. Fala que não tem nada disso. O que acontece é que o Daniel Silveira queria ali fazer um plano para grampear o Alexandre de Moraes, me levou para conversar com o Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Ele falou só o Daniel Silveira e o Bolsonaro só ficou ouvindo e falou que ia pensar no caso. Eu falo, peraí, uma coisa é falar que o Bolsonaro queria te coagir, outra é falar que o Bolsonaro só ficou ouvindo e falou que ia pensar no caso. Depois, o senador Marcos Duval, bolsonarista, ele mudou de versão novamente. Ele mudou de versão 7 ou 8 vezes. Até ele chegar na versão de que não, de que tudo isso era plano do Daniel Silveira e de que ele foi praticamente forçado ali e de que o Bolsonaro não quis nem ouvir. Tá, primeiro ouviu, falou que ia pensar, depois não quis nem ouvir, teve uma versão que ele falou que ele não foi, mas depois foi provado que ele foi, enfim, ficou ruim pro Marcos Duval. O que acontece? Acontece que o Marcos Duval, ele se comprometeu a depor na Polícia Federal sobre isso lá atrás ainda, final de fevereiro, começo de março. Tá, e ele entregou o celular dele para a Polícia Federal. No celular dele, a Polícia Federal descobriu crime de obstrução de justiça. Obstrução de justiça é quando você vê uma investigação que está acontecendo ou um processo acontecendo, você tenta obstruir isso, tenta fazer parar. Qual foi o crime? O Marcos Duval entregou um celular para a Polícia Federal em que ele tinha conversas com pessoas diferentes, falando sobre reuniões que não aconteceram, falando sobre coisas que não aconteceram, falando sobre coisas aleatórias. Então, ele estava tentando levar a investigação da Polícia Federal para rumos diferentes, ou seja, fazer os investigadores se perderem ali no caminho da investigação. Isso é obstrução de justiça claríssima. Diante disso, a Polícia Federal pediu a prisão dele. O Alexandre de Moraes não autorizou a prisão, mas autorizou busca e apreensão. E aí, a polícia pegou o celular verdadeiro do Marcos Duval. O celular onde tinham todas as conversas do Marcos Duval. Aí a casa caiu, ficou doente no dia seguinte, foi para ambulância e tal, foi mais 1 ou 2 dias para o Congresso, aí num dia na CPMI ficou doente, saiu no meio, falou que estava com taquicardia, ficou ai meu coração,
Esse é o pessoal da extrema direita, é tudo machão. Quando tá no poder, tudo machão. Quando é pra enfrentar a lei, todos eles têm problema. Ai, tô doentinho. Ai, nossa, que doente que eu tô. Aí pediu licença do Senado e desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar de Marcos Duval. Senador licenciado. Ok, diante disso, o Bolsonaro é chamado para depor. No dia do depoimento do Bolsonaro, ontem, vazam mensagens do Marcos Duval que mostram que ele fala. O plano era secreto. O plano dele com o Daniel Silveira. Porém, o Marcos Duval mandava print da mensagem, você tirava uma captura de imagem ali da tela do celular dele e mandava para grupo com mulherada, amigas dele. Parecia que tá paquerando as meninas lá, tentando falar que ele era importantão. Tá. Tem uma mensagem do Marcos Duval pro Daniel Silveira em que ele fala que a inteligência norte-americana está esperando informações dele, que ele vai confirmar. Quer dizer, o cara é completamente maluco. Aliás, se fosse verdade que a inteligência a americana tivesse ali com ele numa tentativa de golpe, isso é motivo para prisão imediata do Marcos Duval. Burro. Tá. Aí o que acontece? Diante disso, o Bolsonaro é chamado a depor. A versão inicial do Marcos Duval delatava o Bolsonaro, dizendo que o plano era do Bolsonaro e do Daniel Silveira e que o Bolsonaro é quem estava ali na conversa tentando coagir o Marcos Duval a fazer o plano. Por quê? Porque o Bolsonaro e o Daniel Silveira achavam que o Marcos Duval era amigo do Alexandre de Moraes. E o Marcos Duval se vendia como amigo do Alexandre de Moraes para as pessoas. Lembre-se, estamos falando aqui de um mentiroso compulsivo, tá? O Marcos Duval inventa tudo. Ele inventou que trabalhou na SWAT, ele inventou que trabalhou para o exército americano e para a marinha norte-americana. Isso nunca aconteceu. Ele simplesmente inventa as coisas. Assim como ele inventa, a Polícia Federal percebeu, não vazaram essas mensagens, mas percebeu que ele conversava com diversos políticos e ele jogava uns contra os outros e ele sempre falava que tinha influência sobre outras pessoas que ele não tinha, que ele claramente pelas mensagens você via, ele não tem nenhuma intimidade com essa pessoa, mas ele vai a outra dizer que, olha, eu tenho influência sobre ele tá na minha mão, ele faz o que eu mandar. Até as amigas dele ali, o Marcos Duval falava, olha, eu estou com 2 presidentes em minhas mãos, o futuro de Lula e o futuro de Bolsonaro estão nas minhas mãos. Aí uma amiga fala, nossa, sinistro, que inusitado. Aí outra amiga fala, prioridades, né, amigo, prioridades. Quer dizer, é pra ferrar o Lula, não o Bolsonaro. Quer dizer, elas acreditando ali nas coisas que ele fazia, que ele falava. Tá. Aí o Bolsonaro chega a prestar depoimento. O que fala o Bolsonaro? Que não tinha relação nenhuma com um dos senadores mais bolsonaristas que existem, que é o Marcos Duval. Marcos Duval, só no Bolsolão, foram mais de 100 milhões para ele, tá? Isso porque não tinha relação nenhuma com o Bolsonaro, segundo aí o Bolsonaro. Aí diz que o plano era da cabeça do Daniel Silveira e do Marcos Duval. Aí ele disse que, pergunte ao Marcos Duval. Aí quando perguntado sobre tudo, ele falou, teve uma reunião ali, eu escutei o que os dois falaram e eu não falei nada. Tá. E aí jogou tudo nas costas do Daniel Silveira, que já está preso, e do Marcos Duval. Então o Bolsonaro fez uma tentativa de delação premiada, só tem um problema. Para você fazer delação, você não pode ser o chefe do esquema. A delação é de quem está abaixo no esquema, delatando quem está acima no esquema. Até na Lava Jato, as delações premiadas, e eu lembro que muito antes aí até de todo mundo criticar a Lava Jato, uma das críticas que eu fazia direto era, olha gente, a delação premiada você delata quem está acima do esquema. Antes mesmo da gente saber do esquema da Lava Jato, de impor multa para o Sérgio Moro roubar a multa, o Sérgio Moro sumiu lá 1 bilhão da vara de Curitiba, né, que era o Sérgio Moro, de mandar o pessoal que era preso pagar para o advogado sócio da Rosângela Moura, muito antes da gente saber do esquema financeiro ali da Lava Jato, deles extorquirem pessoas inocentes, eu já falava, não faz sentido esse tanto de delação, porque você tem que delatar alguém que está acima, e eles estão delatando pessoas que estão paralelas a eles no esquema, se é que tem algum esquema nisso aí, não faz sentido. Aí você vê. Então o Bolsonaro, que é o chefão, ele não delata ninguém. O chefão não delata, o chefão vai preso e fica preso. Os outros se delatam entre si e delatam o chefe. Então a estratégia do Bolsonaro de tentar jogar tudo nas costas dos outros não funcionou muito não. Acabarão enjaulados. Eu peço aí sua inscrição no canal que a gente ainda vai dar muita risada dessa corja maldita. Falou!